Sejam então bem-vindos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal. Hoje com uma convidada muito especial, é a Sara Rodrigues, ela é escritora. Vamos conversar um bocadinho com ela. Estivemos na apresentação do seu livro À Tua Espera, é assim que se chama esta sua primeira obra. Eu digo primeira porque eu tenho a certeza que ela nos vai dar a novidade que já tem a segunda, ou pelo menos já está no forno a segunda, e ela esteve no encontro com os escritores orienses na edição 2025 da Festa do Livro. Olá, Sara. Olá, Tudo Paula, bem? bom dia, tudo bem? Bem disposta? Sim, sempre. Olha, antes de mais, obrigada por estares aqui connosco para conversarmos um bocadinho sobre o teu livro, mas também sobre a Sara, pode ser? Claro que sim. Será que pode ser? Ó Claro. Sara, eu fui à apresentação e uma das coisas que eu ouvi tudo, mas uma das coisas que eu achei muito curioso foi que a Sara disse que a mãe lhe dava tudo para que ela pudesse escrever. É É? verdade, se eu hoje estou aqui posso agradecer a ela. Portanto, eu sempre gostei muito de escrever e nós, portanto, quando eu era pequenina, há 25, 30 anos atrás, não havia os computadores e então eu precisava de todo o material para escrever. E sim, posso agradecer a ela porque ela dava-me todo o tipo de cadernos, todo o material que realmente era necessário para eu dar asas à minha Ah, mas imaginação. imaginação. Ó Sara, não havia computadores e hoje já. O que é que preferes? Escrever no papel ou escreve no computador? Faz rascunho primeiro? Como é que... Eu prefiro escrever no computador, sem dúvida. É, Sim, porque eu, se for preciso, naquelas horas em que a imaginação está ao rubro, eu sou capaz de escrever aí, por exemplo, umas 15, 20 páginas. Mas também as posso apagar no momento a seguir. Exatamente. Portanto, o computador, para mim, para esta arte que é escrever, realmente é É uma uma boa boa ferramenta, não ferramenta. é? Exatamente, sim. Sara, mas quando é que começa aí esse gosto? A Sara fez o ensino, o primeiro ciclo, não é? Que agora nós chamávamos, acho que ainda era a A primária, não? primária, A primária. exatamente. Onde é que fez? Foi... Eu fiz o meu primeiro ciclo nas Matas, portanto, uma das freguesias do concelho de Sim, Orém. Fiz lá o meu primeiro ciclo, sim. Foi lá. O primeiro ciclo? Sim, o primeiro o ciclo. primeiro ciclo. E quando é que essa vontade de escrever? No primeiro ciclo nós fazemos as redações. Tinha Exatamente. jeito? Tinha, Tinha? sim, sim, sim. Eu acho que esta veia para escritora, digamos assim, eu acho que já nasceu na barriga da minha mãe. Porquê que diz isso? Porque tanto a minha mãe como o meu pai são pessoas que gostam muito de escrever e têm um jeito especial para o fazer. E a mãe lia muitas histórias, por exemplo, quando Todas, era? todas, sim, sim. Ela acreditou sempre em mim. Sim, sim, lia tudo. Mas a mãe chegou a escrever alguma coisa? A mãe, quando era mais nova, sim, ela escrevia algumas coisinhas. Ainda hoje guarda em casa dos meus avós alguns rascunhos. Olha, isso um dia deste é para sair de casa dos avós. Sara, e então o seu gosto pela escrita, quando é que ele começa? Quando é que começa a descobrir esta sua outra faceta? Realmente foi quando eu comecei a aprender a escrever, a conseguir escrever alguns textos, e foi quando eu era pequenina, eu diria aí por volta dos meus 8, 9 anos, comecei a escrever. E começou a escrever onde e o quê? Portanto, eu na altura tinha as tardes todas livres, e então acabava por ir para o meu quarto e escrevia romances, sobretudo romances. Sempre gostei muito, muito de romances. Não é por acaso que hoje tenho o meu livro à tua espera, que é um Que é o romance. romance. Lembro-me também de escrever muitos guiões de novelas, porque há uns aninhos atrás as novelas estavam muito na moda e escrevia muitos guiões de novelas. E onde é que estão esses escritos? Estão também em casa dos meus avós. E não tem vontade de ir buscá-los para ver e para ver se alguma coisa agora poderia ser publicado de alguma forma? Sim, alguma curiosidade em ir buscá-los, mas Paulo, eu já tenho tanta imaginação se eu vou Que não buscar precisa de isso. ir buscar a anterior. Olha, Sara, pronto, e ao longo da vida foi sempre Fui sempre escrevendo. escrevendo alguma coisita, sim, sim. Tal como todos nós temos uma vida profissional um bocadinho ocupada, O que é não que a é? Sara faz? Eu trabalho na área do ensino. Sim,
e tenho uma empresa de celebrantes de casamentos. Muito bem. Não tem nada a ver Ah, uma coisa com a outra. Até tem, o casamento é o quê? É uma parte do romance, Exatamente, não é é? verdade, sim, sim, sim. E nós temos que escrever a história que vamos contar no dia do casamento. Portanto, sim, acaba por ter aqui alguns elos de ligação, é verdade, sim. Também faz isso? Faz Faço, contar a sim. história? Sim. Porque os casamentos hoje em dia, Sara, hoje em dia os casamentos têm muitas etiquetas, minha querida. É verdade. Não é? Tem o momento 1, o momento 2, o momento 3, o momento 4. Sim, agora, hoje em dia, há muitos casais que casar fora da igreja é uma opção. E então daqui surgem muitas ideias de fazer um casamento simbólico com alguns tipos de rituais. E claro, temos ali um momento em que nós falamos sobre a história do casal. O que nos obriga, nós como celebrantes, a escrever essa história. E portanto lá está a minha veia de escritora aqui a coincidir com a celebrante. Portanto, está tudo ligado, não é, Sim. Sara? Está tudo, a verdade é que Nada está é por acaso. Nada é por acaso, está tudo ligado. O que é ser celebrante? Ser celebrante é uma pessoa que vai fazer o casamento, que vai fazer a cerimónia do casamento, contando a história do casal e fazendo tudo aquilo que nós já sabemos, a troca das alianças, falar um pouco sobre o que é o casamento, a troca de votos, a realização de um ritual. Existem rituais muito engraçados, o mais famoso é o ritual das areias. Ai, querida, exemplifico. O que é o ritual das areias? Portanto, ritual das areias, nós temos a noiva e o noivo. E cada um deles leva um frasco com uma areia de um determinado tipo de cor. Eu posso falar que quando eu casei, também foi com uma celebrante. Eu levei a cor branca e o meu noivo levou a cor azul, que para nós fazia sentido essas cores. E como nós não estamos sozinhos e a família realmente é muito importante, nós decidimos incluir a participação dos nossos pais, em que eles levaram também uma areia de cor vermelha. E naquele momento em que se fez o ritual, nós misturamos as areias, as 3 areias, e a partir daquele momento não era só a Sara, não era só o Luís, não era só os pais, éramos todos em conjunto a formar uma nova família. Que giro. Isso acontece muito? Acontece muito, é dos rituais mais pedidos, é o ritual das areias, sim. E isto, estamos a falar de um casamento que não é pela igreja. É um casamento simbólico, não é feito pela igreja. Hoje em dia, Nem é pelo registro civil. não é pelo registro É civil. mesmo um casamento simbólico. Exatamente. Contudo, os noivos, normalmente, antes dessa cerimónia ou depois, quando lhes for mais conveniente, eles vão à conservatória e tratam dessa burocracia toda. Exatamente. Oficializam o ato. Exatamente, exatamente. E é algo que está mesmo muito na moda. Por algum motivo, os nossos noivos já não lhes faz sentido ir à igreja. E faz-lhes sentido fazer um casamento numa quinta, numa praia, num hotel, enfim, isto imaginação há imensa. E então a celebrante é a pessoa que se dirige a esse local e faz esse tipo de cerimónias. Muito bem, não estamos a falar de nenhuma religião em particular. Não. Todas as religiões são bem-vindas. Muito bem, é outra faceta da escritora. Depois vai escrevendo, mas surge este romance e quando o escreveu, foi mais uma escrita ou escreveu mesmo com a intenção de o publicar? Nunca pensei em publicar. Sim. Pensei somente realmente escrever uma história, escrever um romance, mostrar ao meu marido, aos meus pais, às pessoas mais próximas, mas nunca pensei realmente publicá-lo, até porque não sabia se ele estaria realmente bom o suficiente para os leitores gostarem dele. Hoje em dia é um bocadinho difícil lidar com as críticas e nós sabemos que neste mundo também com as redes sociais nós somos mais expostos a isso. E então senti que realmente era só um rascunho para os meus mais próximos, mas depois de perceber que realmente estava mesmo bom, então sim, vamos dar este passo, vamos publicá-lo. E há de ser o que Deus quiser. Em que é que se inspirou para esta história? É mesmo só da imaginação? É mesmo só da imaginação, sim.
Mas sim. queremos saber um bocadinho quem são os personagens da história. Um facto interessante é que eu não sou mãe, mas se um dia tiver um filho, o nome dos meus filhos será qualquer um que eu coloquei nessa história. Portanto, um Tomás, uma Sofia e até uma Leonor. E por isso é que eu digo muitas vezes que esse livro não tem nada de real, mas há muitos pormenores que quem me conhece sabe que é a Sara, foi a Sara que escreveu. Não foi por acaso que ela escolheu, por exemplo, o nome das personagens. Portanto, nós temos o Tomás, que é marido de Teresa, tem uma filha, a Leonora, e são uma família normal com as suas rotinas diárias. Numa noite em que a Teresa saiu para correr, teve a infelicidade de ter um acidente e infelizmente acaba por não resistir. E isto acaba por dar aqui uma dinâmica à história, porque sobretudo o Tomás e a Leonor têm que aprender a viver com esta nova realidade, e que nós sabemos que não é fácil, pois existem as responsabilidades diárias e ter que as cumprir e lidar com a ausência de alguém não é muito fácil. E portanto depois é introduzida aqui uma personagem, a Sofia, que é a professora de Leonor, que acaba por ser uma luz na vida de Leonor, acabando-a por ajudar também a ultrapassar este momento um bocado mais difícil na sua vida. Uma criança nunca irá perceber como deverá lidar com a perda de alguém tão importante. Depois, obviamente, sendo a Sofia professora e sendo o Tomás o pai da Leonor, então acaba por surgirem as primeiras reuniões de escola, as reuniões de pais, e em que ambos se conhecem e realmente existe aqui uma certa empatia entre eles. Daí surge uma amizade, as saídas, e é inevitável que Tomás e Sofia acabam por se apaixonar. É o que acontece habitualmente, não é? É o que acontece habitualmente. Mas eu sei que esta história está envolta assim no mistério, que nós não vamos desvendar aqui. Não. Mas eu sei que esta história, está aí o segredo da história, um bocadinho. Portanto, nós nunca sabemos quem foi o autor do acidente de Teresa. Sim. E é necessário sempre punir as pessoas pelos seus atos. E se realmente alguém atropelou a Teresa, tem que cumprir as consequências. E acaba por ser muito interessante, na minha opinião, que ao longo do livro percebemos que o autor do acidente está presente ao longo da história. E o leitor acaba por ficar super entusiasmado em tentar descobrir quem é, porque sabe que realmente é uma das personagens. Portanto, é um romance, mas também com muito suspense, sim, não é? Verdade, sim, tem ali muito suspense, daqueles que nós começamos a ler e depois temos que ler mais uma página e depois mais outra. Às vezes o difícil é parar. E no outro dia acorda-se um bocadinho com mais sono. Sim, é verdade. Porque se leu até mais tarde. Mas por um lado é mau, mas por outro lado é bom, é sinal que o livro desperta esse interesse. E tem tido muito feedback muito positivo, e eu só tenho a agradecer. Realmente aquele medo que eu tinha que a história não fosse nada interessante, pelo contrário, os leitores têm mostrado que realmente está do agrado deles. Está do agrado. Sara, esta é a história, começa a história. Quando a escreveu não era para publicar, não, era para mostrar, termina a história e mostra. Exatamente. A quem é que mostrou primeiro? Ao meu marido. Ao seu marido. O que é que ele achou? Gostou muito, claro. Ele não foi lendo, ele só leu no fim, ele não foi lendo? Ele foi, ao longo da história, sim, foi lendo assim algumas páginas, mas na totalidade só leu no final. E ele, portanto, ele gostou?
gostou, e posso dizer que ele também foi dando assim algumas ideias. O título da história, posso-lhe agradecer, porque foi ele que deu o título a essa história. À tua espera. Exatamente, à tua espera. E ele deu-lhe alguma explicação para este título? Não. Fez-lhe sentido que fosse à tua espera e eu achei que era um bom título. Ele está aqui connosco, eu não vou resistir e vou-lhe perguntar, como é que se chama? Bom dia, Luís Martins. Luís, desculpa lá, à tua espera, foi dando esta ajuda à Sara e depois à tua espera. Porquê à tua espera? Epá, até hoje ainda não sei bem, mas se qualquer coisa, eu perguntei-lhe sempre, a tua história é sobre o quê? E ela contava-me sobre o que é a história, o que é que envolvia, não sei o quê. Ok, então mas queres que seja algo entre as personagens, algo sobre as personagens? E ela dizia sempre, gostava que fosse algo que uma personagem dissesse à outra. Olha, Muito okay. bem, à tua espera. E lá surgiu. E lá surgiu. Agora, está no livro essa frase. Isto também está no livro. Agora é assim, não resisto. Ela disse que o Luís gostou e que foi lendo. Quando estava a ler, quando ela lhe dava alguma coisa para ler, dava-lhe logo a sua opinião e foi sincera. Foi sempre sincero. E ela diz que eu sempre fui muito exigente. Pronto. É que às vezes dizem, está muito giro, mas no fundo até que estamos a achar muito, não é? Não aconteceu isso. Não. Aquilo, ela dizia, és exigente, eu gosto que sejas porque eu gosto que isto depois esteja bom. E eu, ok, nós gostamos de ver muitos filmes, sabemos que há um ator baseado, o Nicholas Sparks, que é do género, né? E sempre a comentar, ok, o que é há aqui, o que é que não há, mas lia, e eu nem sou muito do género, não é o meu género, mas li e disse-lhe, olha, quando foi para o fim eu tive que ler tudo seguido. Porque realmente foi até a terminar. Pronto, então é que conseguiu prendê-lo. E ela teve em conta a sua opinião. Se foi isso, parabéns. Pronto, e está a ser um sucesso, portanto, eu acho que ela sim, lhe há de agradecer e muito. Mas esse agradecimento eu não quero saber. Exato. Sara, obrigada, Luís. Sara, portanto, deu ao marido para ler, mas disse-me que dava também aos amigos e aos familiares, não foi? Sim, é então, verdade. Que percurso é que tive este livro antes de chegar à gráfica? Houve algumas pessoas que o leram e que realmente também, tal como o meu marido, acharam que não, Sara, isto não pode ficar na gaveta, isto já ficou tempo demais na gaveta, tu tens que ir, tens que o publicar, temos a certeza que vai ser um sucesso. E quando nós ouvimos algumas pessoas de fora que não fazem ali parte do nosso círculo a dizer isso, então nós acreditei que sim, e assim foi. E assim foi. E como é que aconteceu tudo? Contatou editoras, com certeza, mandou? Sim, mandei. É óbvio que as editoras têm imenso trabalho, não é? E nós sabemos que existem muitos escritores que ambicionam a publicar as suas obras. No meu caso, eu enviei para algumas editoras, sim, mas sem sucesso. Não... É o que acontece habitualmente, Sara, quando ainda não somos conhecidos, não é? Exatamente, e eu sei que grandes editoras não irão dar importância a alguém que não é conhecido, e está tudo bem. Está tudo bem quanto a isso. Está tudo bem, mas pronto. Eu aí não concordo consigo, não acho que esteja tudo bem, mas é assim que infelizmente funciona, é verdade. E então optei por fazer... uma edição de autor. Exatamente, e assim foi. Foi, portanto, em 2024, sim. Optei por editar por conta própria e dar luz, então, ao meu livro. Ao seu livro. Depois o título surge com a ajuda do seu marido, do Luís, à tua espera. E a capa? A capa não são vocês. Não. Há quem pense que diga-me. Que são os meus pais que, quando eles eram mais novos, mas não. Também não, que eu conheço a sua mãe. O meu pai ainda se convence que o rapaz que está na capa é ele e que dá ares a ele, mas não, pai, não és tu. Mas pronto, mas foi escolhida uma capa romântica. Sim, obviamente temos que
mostrar, tentar cativar através da capa. E eu acho que, eu sou um bocado suspeita, mas acho que está muito bonita e percebe-se logo o tipo de género de história que podemos contar. Exatamente, que há aqui muito romance Sim, e que sim. há aqui muito romantismo no livro. Sara, o livro sai e depois qual é que é a sensação de pegar assim num livro e de ver aqui assim, Sara Rodrigues? Eu não sei qual é esta sensação, nunca escrevi nenhum, nem vou escrever, mas acho que deve ser uma sensação muito boa. É inexplicável. É aquele sonho de criança, sabes? Há muitos anos atrás, não saber o que é um sonho de criança e agora nesta fase adulta, ok, ele está aqui, é real, é uma sensação inexplicável. Mas muito boa, atenção. Estava sozinha quando o recebeu? Não estava sozinha, não. Estava com o meu marido e estava quase na hora de sair para o meu trabalho. Portanto, aquilo foi assim, tudo muito rápido, as emoções ali, tudo num mix de turbilhão. E teve que ser gerido ali muito rapidamente em pouco tempo, não é? É verdade. Mas fiquei muito feliz, obviamente. Mas depois vem o descer à terra, já está aqui, é verdade. O seu marido terá sido o primeiro a levar uma dedicatória, com certeza, não foi? Seguramente que foi. E depois, a quem é que foi oferecer o primeiro livro? Portanto, ninguém sabia que eu tinha publicado. Sim. Isto foi um segredo, digamos assim, que ficou lá foi em bem casa. Guardada. Exatamente. Então, passado, eu diria aqui 2-3 dias, marquei um jantar com a minha mãe e foi ela a primeira a receber o meu livro. E como é que a Odete recebeu esta notícia? Acho que ficou tão em choque pela positiva como eu quando vi o livro. E depois fui começando a entregar a pessoas mais próximas, ao meu pai. O meu pai foi a seguir, ele não está em Portugal e então demorou um bocadinho mais, mas foi o próximo a receber. Portanto, acho que teriam que ser eles, porque foram eles que contribuíram de alguma forma neste meu dom, que é a escrita. Eu tenho que agradecer a alguém. Eles os dois estão na lista, obviamente. Claro que sim. Este é o seu primeiro livro, À Tua Espera. Sara Rodrigues, a autora, e é esta a capa que temos aqui à nossa frente. Sara, agora falando um bocadinho da Sara como escritora, quando é que a Sara escreve? Portanto, diz-me que pega no computador, se estiver naqueles dias de inspiração, vão ali 20, 30 ou 40 páginas, seja as que for, mas quando é que escreve? Há alguma altura do dia? Há algum momento em que... Ou isso acontece assim... Isto pode acontecer a qualquer momento. Esporadicamente, é? Eu posso sair da rádio e dizer ao meu marido, olha, calma, tenho que escrever aqui 3 ou 4 linhas, porque isto realmente faz todo o sentido. Todos os escritores me dizem isso, eu meto uma confusão, eu depois escrevo e depois desenvolvo à volta disso. Exatamente, sim. No entanto, a altura do dia que para mim é a mais perfeita é à noite. Antes de ir dormir, no silêncio, talvez porque o meu dia é muito barulhento, mas sim, à noite é a altura perfeita que eu opto por escrever alguma coisa. No entanto, isso pode acontecer a qualquer momento. Eu posso estar numa conversa entre amigos, posso estar num almoço com a família e de repente numa conversa, numa frase, eu digo, isto faz realmente sentido para aquilo que eu quero escrever. Tenho que escrever e não descanso enquanto não escrevo. Por isso é que eu às vezes digo que isto às vezes é uma logística um pouco complicada, porque nós temos o nosso trabalho, temos a nossa família, a vida pessoal, mas isto acaba por nos absorver de tal forma que às vezes esses episódios ficam assim um bocadinho de lado. Sara, e esse momento em que tem que escrever, com certeza que não será no computador, mas no telemóvel. Uma folha, qualquer coisa, sim. Mas não, normalmente é o telemóvel, é o que está mais a jeito. E depois alguma coisa há de surgir. Exatamente, à volta daquela frase que para si fez sentido naquela altura. Exatamente. E dessa frase desenvolvo páginas e páginas. Que engraçado.
Disse-me que estava ligada ao ensino. Sim. O seu dia é de muita confusão, portanto, Trabalho com presumo que seja crianças. não é? Exatamente. E nós sabemos que crianças são barulhentas. São muito barulhentas. Eu costumo dizer quando... E pronto, e fazemos muitos trabalhos em creches, em jardins, e no primeiro ciclo também, e eu quando saio, eu penso assim, esta gente tem muito valor, porque aquilo realmente é um bocadinho barulhento, mas vocês habituam-se também, não é? Sim, sim, sim. Por isso é que depois, quando tenho silêncio, acho que realmente é a oportunidade perfeita para desenvolver esta arte que eu acho que tenho. Então, e as crianças? Mostrou-lhe assim este livro e disse assim, meninos, isto fui eu que escrevi. Claro que sim. E houve inclusive alguns que adquiriram o romance. Sim. E com a dedicatória, não é? Claro, claro. Todos os livros faço questão de deixar uma dedicatória. Quem o adquire, eu faço mesmo essa questão. Mas sim, em relação aos meus alunos, é engraçado que eu normalmente trabalho com crianças ali entre os 12, 14 anos, e é engraçado que só o facto deles pensarem e a professora Sara... Incentiva-os a escrever. Sim. E a escrever bem. Escrever bem é importante hoje em dia. Escrever bem, ler também. Sara é professora de português. Matemática. Olha, com essa que eu fiquei baralhado. Sim, matemática. Habitualmente quem tem jeito para uma coisa não tem assim muito para a outra. A matemática é uma das minhas grandes paixões. Sim, não tem nada a ver. Sempre foi a minha paixão, que engraçado. Não foi errado. Isto é como tudo. Uma pessoa, eu acho que uma pessoa tem realmente, não temos vocação só para uma área, nós temos vocação para várias e temos muitas paixões. Eu acredito que sim. E quando nós temos a oportunidade de realmente conseguir trabalhar com essas paixões é realmente fantástico. Agora, como é que uma professora de matemática incentiva os alunos a escrever bem? Em matemática é preciso escrever. Às vezes é. Sim, não é só fazer os cálculos, é preciso... É depois interpretá-los, né? Na interpretação é preciso... Saber, exatamente, o português é importante, o português está em tudo. Em tudo. Se os alunos não conseguem interpretar um problema, eles não vão conseguir resolver. Exatamente. E para resolver um problema não é só colocarmos a fórmula, é preciso explicar tudo. Portanto, sim, eu incentivo-vos a escrever, incentivo-vos a ler. Acho que é importante isso. Maravilha. Sara, nós quando... eu uma vez ouvi um escritor na apresentação de um livro a dizer que o livro só é vosso, portanto, neste caso, este livro só é seu, enquanto não é publicado. Depois dele ser publicado, ele passa a ser de qualquer pessoa. E qualquer pessoa lhe dará a interpretação que entender. Às vezes, uma passagem, a Sara se calhar escreveu com um significado e nós que estamos a ler damos outro. Acha que isto pode ser possível? Sim, pode, que claro. O livro deixa de ser do escritor quando é publicado? Sim, isso é verdade. Qualquer pessoa poderá dar um significado diferente daquele que eu quis dar e está tudo bem quanto a isso. Nós somos todos diferentes, nós temos as nossas diferentes interpretações e está tudo bem, mas a ideia de que nós conseguimos voltar a amar, que está muito presente nesse romance, eu acho que é a ideia essencial. É a ideia que quer que a pessoa tire? Sim, que nós não deixamos de amar, mas poderemos voltar a amar num futuro próximo ou distante, não interessa, quando a pessoa se sentir pronta para isso. Quis deixar essa mensagem? Sim. Sara, este livro, eu penso que ainda não fez a apresentação pública do livro. Não fiz. Mas entretanto há de fazer. Sim, ainda não pensei muito quanto a isso, mas sim, um dia destes teremos novidades. Havia algum sítio em especial onde gostasse de o apresentar? Não pensei sobre isso, não. Há de surgir algo especial
Com certeza que sim. A Sara esteve presente, juntamente com mais dois autores de Orem, no encontro com autores orienses, ali numa tertúlia, numa troca de ideias. Gostou desta experiência? Sim, claro que sim. É bom vermos que do outro lado temos pessoas que estão atentas, que querem saber mais sobre a história e, claro, também sobre nós. E sobre o escritor, não é? Exatamente, e foi muito bom. Eu agradeço muito o convite que me foi feito, na altura foi feito pela Carmen, só tenho a agradecer. A Sara, que divide a sua vida entre a sua família, o seu trabalho, o ser professora e o ser escritora. E o ser celebrante. E o ser celebrante também, foi por aí que começámos, e ao fim e ao cabo está tão ligado também. Está tudo interligado. Está tudo, é verdade, é verdade. Depois deste encontro e depois da próxima, da próxima cerimónia, que será com certeza a apresentação do livro, onde nós depois também estaremos, para que mais pessoas tenham acesso a este livro, tenho que lhe perguntar onde é que podemos adquirir este À Tua Espera. Podem fazê-lo diretamente através das minhas redes sociais. Sim. Facebook, Instagram. Basta uma mensagem que eu terei todo o gosto em responder e fazer uma reserva para o leitor. Pronto, e depois haverá forma de o fazer chegar ao leitor. Exatamente, sim. Sara, agora eu sei porque eu ouvi que o segundo já está aí também. Está mesmo na reta final, estamos na parte da revisão. E penso que será uma questão de poucas semanas. Também vai conhecer vai ser publicado, sim. É? Sim, sim. Luís, eu tenho a certeza que já o leu. É giro, só quero que me diga isso. É mais intenso. É mais intenso. É mais intenso. Mais romântico, menos romântico? Continua a ser um romance. Bastante romântico, mas com mais paixão ainda. Mais forte. E não diria trágico, mas que mexe ainda mais com o leitor. Pelo menos foi a minha opinião pessoal e foi o que eu senti. A sua opinião. Sim. E o título? Deu o título também a este? Dei um arranjo, sim, senhor. A sério? E já debatemos para um terceiro nome. Uma mulher com tanta criatividade nunca tem criatividade para o título. E já tem para um terceiro. Já. Mas só tem o título ou já tem a história? Eu penso que ela já tem a premissa da história e que a partir daí o título já foi debatido também. E já está no ar também o título. Sara, isto realmente ter um marido destes é um 2 em 1. É companheiro, mas também é conselheiro. Sim, ele faz questão de estar sempre lado a lado nestas minhas, eu não diria loucuras, mas ao lado das minhas paixões. Ele faz questão realmente de estar presente. E sim, o título portanto, À Tua Espera, e do segundo livro que está por vir, o mérito é dele. O mérito é dele. A única coisa que ele pede sempre é que o título seja uma frase que vá ser dita no livro. No livro. Sim, é a única coisa. O resto fica à criatividade dele. Mas no caso do terceiro já é a sua criatividade para incluir a frase que ele deu lá. Sim. Portanto, isto é um verdadeiro trabalho de equipa. É assim, sem dúvida. Isto é só trabalho de equipa nos livros ou lá em casa também é trabalho de equipa? Não tenho... No almoço, no jantar, no Não lavar a tenho... louça, no aspirar, no arrumar? Não, somos uma equipa em tudo. Sem dúvida. Luís, parabéns! Fica a minha mãe contente porque eu tive que aprender a fazer muita coisa. Maravilha. Olha, desejo-vos as maiores felicidades. Obrigada. Tudo a correr bem. Fica à espera da apresentação deste e do outro. Sim. Certo? Sim, certo. E muitas felicidades e muita criatividade. Acho que Obrigada. É aquilo que neste momento não lhe falta, que é muita criatividade. Já temos o primeiro, vamos ter o segundo e o terceiro e por aí fora. Vai ser um caminho que também vocês espero contar convosco. Claro que sim. Sara, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Felicidades, obrigada.